Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu trago aqui uma super banda do underground paulistano. Por que super banda? Porque 3/4 dos membros dessa super banda tocavam em outras bandas. E essa banda é o Smack. E aqui no Smack a gente tinha, na formação original, como guitarrista solo, o Edgar Escandurra, do Ira, e na época também das Mercenárias, e teve uma passagem aí breve pelo Traje a Rigor também. No baixo temos a Sandra Coutinho, das Mercenárias, e na bateria o Thomas Papon, que na época estava no Voluntários da Pátria, quando o Smack foi formado, mas depois, pouco tempo depois, ele viria a ser um dos membros fundadores do Fellini. E então o único membro integral do Smack era o guitarrista base, o Sérgio Pamplona, mais conhecido por Pumps. E o Pumps tinha tocado na banda do Itamar Assunção, ele tocou no Beleléu, lá na Isca de Polícia, com a banda Isca de Polícia. Ele brevemente fez parte da Isca de Polícia. Então, o Smack surgiu aí por volta de 1983 ou 84, mais ou menos, graças aos encontros constantes que essas personalidades tinham ali em casas noturnas, em casas de show, fazendo show com suas próprias bandas. E de vez em quando eles resolveram tirar um som juntos e viram que deu liga. Primeiro, acho que os idealizadores, acredito eu, foram os primeiros a se juntar foram o Edgar Escandurra e a Sandra Coutinho, porque eles eram companheiros de banda também das Mercenárias. O Pump surgiu logo depois e, por fim, depois de terem testado alguns bateristas que não deram certo, testou-se o Thomas Papon e a coisa pegou. Tanto que o Thomas Papon logo em seguida largou dos Voluntários da Pátria, abandonou os Voluntários da Pátria, e por um brevíssimo período aí, em 84, começo de 84, até maio de 84, ele se dedicou exclusivamente ao Smack. Mas como eles mesmos dizem, em maio de 84 surgiu o Fellini, e aí novamente voltou a se dividir entre duas bandas. E o selo Baratos Afins, do incansável Luiz Calanca, apostou no Smack e gravou em 1985 um álbum. Foi lançado o álbum de estreia do Smack em 1985, que é o Ao Vivo no Mosh. Essa edição minha aqui em CD, essa capa aqui não é do Ao Vivo no Mosh, a contracapa aqui é uma foto do quarteto aqui. E aqui é a contracapa do segundo álbum, mas a capa original do Ao Vivo no Mosh era essa daqui. Eu tenho impressão, não posso confirmar para vocês, mas eu tenho impressão que essa capa do Ao Vivo no Mosh ela foi inspirada na capa do single Cold Turkey, do John Lennon com a Plastic Ono Band, que também é naquela capa daquele single, você tinha uma radiografia de uma cabeça, muito provavelmente a cabeça do próprio John Lennon. Ali aqui também temos uma radiografia de uma cabeça também aqui. E aqui nesse primeiro álbum, chamado Ao Vivo no Mosh, por quê? Porque ele foi gravado no estúdio Mosh e foi ao vivo mesmo, sem overdub, sem grandes burilamentos, sem um grande apuro técnico, mas com muita vontade. Então aqui desfilam nesse álbum 11 canções, sendo 4 instrumentais. Então começamos aqui com a música com uma pegada pós-punk bem forte, que chama Fora Daqui, com uma letra raivosa também, que depois tem uma versão instrumental dela chamada Fora Daqui 2. Depois vem uma música bem Gang of Four, chamada Onde Lee, bem com uma guitarra meio funkeada, estilo Andy Gill, do Gang of Four. E depois temos uma música completamente The Jam aqui, que desculpa, The Jam é a próxima. Clone. Clone também é uma música de punk mais tradicional, mais urgente. Aí a quinta canção, essa sim, Desespero Juvenil, essa é uma canção totalmente The Jam. Aqui temos como influências, aqui a gente viu pós-punk, punk clássico e um pouco de new wave e no wave também aqui como influências do Smack. Então The Jam é uma grande influência.
Depois temos uma segunda instrumental que chama Número 4. Aqui eu já sinto uma pegada um pouco mais new wave, talvez, ou no wave, talvez. Pode ter alguma coisa de PIL, pode ter alguma coisa até de Material aqui nessa número 4. Mas é uma música com uma guitarra bem marcante, como não poderia deixar de ser, já que é o Edgar Scandurra, ajudado aqui pelo Pumps, que dá uma tônica da canção. Depois temos 16 horas e pouco, uma música que tem um ritmo no começo, tem até um ritmo que lembra muito vagamente música country, mas só alguns pequenos segundos, primeiros segundos. Depois já entra num pós-punk bem tradicional também. Depois a terceira, instrumental Limite Eternidade, essa um pouco mais cadenciada, um pouco mais não tão urgente assim. Uma pegada um pouco mais leve, mas ainda assim uma pegada impressionante aqui das guitarras. Depois Faço Umas Compras, uma música que não ficaria nem um pouco estranho o álbum do Ira, porque é o Edgar Scandurra quem canta essa canção, é ele que compôs também. E aqui ele brilha na guitarra, que já é uma música bem mais, com um conceito bem mais original do que as outras, sem tanta influência de bandas pós-punk, punk. Aqui ele brinca até, tem até um saborzinho de samba, eu vejo aqui nessa música, no fraseado da guitarra aqui, mas tem um vocal raivoso pro final da música, que bem gritado também, e a música acaba meio que abruptamente, mas uma grande canção. Depois temos a quarta e última instrumental aqui, que é Chance de Fuga, essa aqui já bem mais estilo No Waves, aqui me lembra muito Material essa música, os Temporary Music do Material. E no fim, o álbum fecha com Mediocridade Afinal, que é quase que um grito de um lamento pela mediocridade ter vencido ali pelo. É quase que uma confissão aí de que não fomos fortes o suficiente para impedir que a mediocridade sobressaísse. Como o próprio Edgar Scandurra canta aqui, ou berra, melhor dizendo, você conseguiu mediocridade afinal. Uma forma de fechar o disco bem pessimista, bem nihilista. E depois que esse álbum foi lançado, o Ira também lançou o Mudança de Comportamento no mesmo ano, 1985. O Fellini lança também o álbum de estreia deles em 85, o Adeus de Fellini. E com isso, o Edgar Scandurra tem um tempo muito tomado por turnês, por shows com o Ira. Então ele resolve se afastar do Smack. E o segundo álbum é gravado na maior parte como um trio. Do Pumps na guitarra, a Sandra Coutinho no baixo e o Thomas Papon na bateria. E é esse disco aqui, o Noite e Dia. Se no Ao Vivo do Mosh você tem alguma coisa como Raiva, aqui a capa. E aqui a contracapa, muito bonita por sinal, do Noite e Dia. Se o sentimento que a gente percebe no Ao Vivo no Mosh é de uma certa raiva, de um certo assim, uma insatisfação mesmo, aqui parece que o sentimento aqui, o niilismo aqui bateu de vez, chegou para ficar. O que a gente sente aqui é angústia, medo, muito medo. Isso é falado em várias canções, lá várias letras de canções aqui. Esse sentimento de medo, de angústia, de pavor. Então já começa com uma vinheta instrumental, abertura, que já, mesmo sendo instrumental, já dá um indício do que está por vir. Depois temos Pequena Dissonância, que começa ali com alguns blips e tons eletrônicos, mas com uma pegada de guitarra muito boa do Pumps também. E aqui ele tenta acreditar que existe alguma esperança, mas isso vai ser logo soterrado, na verdade, pelas outras canções. Então já vem com Não Enlouqueça aqui. Esse título é quase que um pedido de socorro. Aqui também, aqui já a barra começa a pesar para valer aqui. E depois temos
4 canções seguidas aqui em que o Edgar Escandurra participa como convidado. Ele não era mais integrante oficial da banda, mas ele toca em quase metade do disco. De 9 canções, ele toca em 4. Que é a quarta, quinta, sexta e a sétima canções. Então já vem Cavalos, que é a música com andamento mais lesado um pouco, mais meio catatônico. E eu acredito que tem a ver, essa música tem a ver muito com drogas. Algo me diz. Porque dizem os especialistas, não posso confirmar isso, mas dizem os especialistas que o próprio nome da banda, Smack, tem a ver com heroína. E Cavalos também, isso lá na década de 60 e 70, o termo horse era uma gíria, que é cavalo em inglês, era uma gíria para heroína. Então pode ser que haja alguma relação aí com esse título com heroína, Cavalos. Mas é uma música com andamento mais catatônico, como eu falei, andamento menos... A gente se sente um pouco meio que anestesiado até. E depois vem uma outra vinheta, essa querendo fazer uma gracinha, mas não dando muito certo aqui, que é Rádio Smack. Tem o instrumental é bem parecido com o tema de abertura, mas temos um locutor maluco aqui falando algumas coisas meio aleatórias. E depois das últimas 4 canções, essa sim, aqui é para deixar o Robert Smith com inveja de tão depressivas que são. Então temos aqui 7 nomes. Aqui já é uma música bem mais claustrofóbica, mais opressiva. Ele ainda faz algumas referências religiosas aqui, como para Alá o louco é sagrado. E diz Shamael, o veneno de Deus, ele cita aqui nessa música. Depois vem Desafinado, que aqui o Edgar Escandurra, além de Cavalos, ele também toca na Rádio Smack, toca em 7 nomes, e aqui em Desafinado ele também toca aqui um violão de 12 cordas. Mas de novo aqui novamente o tema é muito para baixo aqui, o vocal já é também bem desanimado aqui. E já perderam completamente a esperança a partir dessa canção aqui. Depois, as últimas 2 músicas, temos Just Reality, uma música cantada em inglês, que é composição do Thomas Papon. Também que ele fala que ele está chegando muito perto do desespero. E a última Noite e Dia, que é a faixa título, ela é um pouco mais curta, mas aqui a gente sente que a coisa azedou de vez aqui. Nas primeiras frases pronunciadas aqui nessa canção são: estou com medo, estou apavorado, inclusive. Estúpido da noite, estúpido dia, que é as últimas 2 frases também. Aqui já a banda já assume que a angústia, o medo e o pavor dominaram completamente. Então, um clássico aqui da música deprê brasileira, da música angustiante brasileira, Noite e Dia. Esse álbum saiu em 1986 e pouco tempo depois aí a banda se desfez porque eles não estavam mais conseguindo conciliar as atividades paralelas aí. Só o Pumps que estava dedicado exclusivamente ao Smack. Thomas Papo estava com o Fellini, a Sandra Coutinho com as Mercenárias. E depois houve algumas reuniões, alguns shows de reunião breves. Teve um famoso no Aeroanta em 96. Também logo depois, em 90, 91, o Thomas Papon se mudou para a Inglaterra, o que também viabilizou o Smack. E em 2007 houve um retorno aí da formação original, o que me surpreendeu, sinceramente. Porque em 1990, eu já contei essa história aqui em 2 vídeos, tanto no do Fellini quanto no do Ira, houve uma certa treta aí entre o Ira e a revista Bis por causa do Fellini, onde o Thomas Papon tocava. Eu achava que o Edgar Escandurra e o Thomas Papon não iam se falar nunca mais, mas eles se encontraram junto com a Sandra Coutinho e com o Pumps nesse disco aqui,
o Smack 3, que é chamado de EP, mas os outros dois álbuns têm uma duração menor que ele. O Ao Vivo no Mosh tem, se não me engano, 22 minutos e alguma coisa. O Noite e Dia não chega nem a isso, tem 21, e um tanto. Esse aqui tem quase 24, praticamente 24 minutos. Mas mesmo assim ele é considerado EP porque ele tem apenas 5 canções. O Ao Vivo no Mosh tem 11 e o Noite e Dia tem 9. Então, seja EP ou não, é um grande trabalho aqui do Smack, revigorado. Aqui, esse foi lançado pelo Midsummer, pelo selo Midsummer Records, os outros dois pela Baratos Afins. Então aqui temos um CD bem bonito, inclusive bem gráfico artisticamente. Aqui os integrantes quase 30 anos depois, e com as letras, encarte com letras aqui. Então aqui temos 5 canções. Primeiro temos Se Você, uma música com melodia do Edgar Scandurra e com letra do Arnaldo Antunes. Uma composição então conjunta aí entre Edgar Scandurra e Arnaldo Antunes. Com aqueles cacuetes típicos do Arnaldo Antunes, em termos de letras mesmo. Mas é interessante, eu gosto bastante. Depois tem uma canção do Pumps aqui, escrita em francês, que é Qu'est-ce que tu penses? Também com um ritmo também parecido com o do Noite e Dia. E depois a terceira canção é a minha preferida de todas, Excomungado, onde aqui eles descem a lenha sem dó nem piedade nos dogmas da Igreja Católica. Lembrando que nessa época aqui que o álbum foi gravado e lançado, o Papa ainda não era o Papa Francisco de teor mais progressista, e sim o Bento XVI, que era considerado um Papa mais linha dura. E aqui eles desancam sem dó nem piedade o pobre Papa aqui, porque a letra ela é deliberadamente infantilóide, tem uma linguagem deliberadamente infantilóide, onde ele fala que o Papa proibiu. Daí ele vai mudando as situações. Primeiro que o Papa proibiu que popica pro fazer não pode, ou depois pipi no popô não pode, ou ainda pepeta no pipi não pode, ou ainda fazer para de biba não pode. Uma sacada muito boa essa aqui do Pumps, essa música daqui foi composta pelo Pumps. Depois temos uma música bem mais climática, bem mais com uma qualidade instrumental que salta aos olhos, que é Tempo, Tempo, Tempo. Aqui música e letra do Edgar Scandurra. Essa música é muito melhor do que as últimas canções dos últimos álbuns do Ira, como Invisível DJ, por exemplo. Bem, bem melhor. E tratando exatamente sobre a passagem do tempo. E a última é uma brincadeira aqui do Pumps, chamada Verlan. Verlan é uma gíria francesa, é mais ou menos como se fosse o lunfardo de Buenos Aires. Que o Verlan consiste em trocar a ordem das sílabas, das palavras, e é justamente aqui que o Pumps faz aqui. Falando que gosta muito de determinadas pessoas, mas, por exemplo, ele fala do Quinhajô, na verdade Joaquim, ou Latees, Stella, ou Drean, Andrea, Gardied, Edgard, ou Cialu, Lúcia, Nalee, Helena, Diali, Lídia, e por fim, Niavan, Vânia. Acredito que era a esposa dele, namorada dele, que fala: Niavan, meu amor, gosto tanto, tanto de você. E logo depois que esse álbum foi lançado em 2008. No ano seguinte, em 2009, numa viagem que eu fiz para São Paulo, eles tocaram numa casa noturna que eu não me lembro agora qual é. Foi em março, foi no final de março de 2009. Eu lembro que eu assisti a esse show, ocasionalmente eu estava em São Paulo e assisti ao show do Smack, um excelente show, muito bom. Mas depois a banda
entrou em um estado de latência e encerrou suas atividades definitivamente com a morte prematura do Pumps em 2015. Mas mesmo com a morte do mentor do Smack, fica aí esses 3 álbuns aqui tem 2 porque esse aqui é 2 em 1, esses 3 álbuns ao vivo no Mosh, Noite e Dia e o Smack 3, como legado da importância da banda aí na história do underground paulistano. E lembro a vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!